Sejam bem-vindos à aula de Estudos Métricos da Informação. Vou repassar com vocês aqui agora como utilizar o R para abertura e execução de scripts para a execução das atividades dentro do Moodle. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o script que vocês descompactaram lá do Moodle. Para isso, vão na opção Arquivo, Abrir script, aí vocês selecionam a pasta aonde que descompactaram o arquivo dos scripts. Tá? O R é dividido em duas áreas. Uma área, que é a área do console, aonde que é mostrado os comandos e os resultados. E um outro arquivo, uma outra janela, ou várias outras janelas, referentes à execução dos scripts. Tudo que começa com hashtag quer dizer que é uma linha comentada. O R não vai fazer nada, ele só vai carregar a linha. Para execução dos comandos do script, utilizamos o atalho Ctrl+R. Tá? Executando a primeira função, que seria a instalação dos pacotes string.r, o R vai fazer o download desse pacote, vai instalar no equipamento e vai carregar para acesso. Tá? Então, a primeira função instalou o pacote dentro do R. E a segunda carregou o pacote para execução. Você pode selecionar aqui uma sequência de linhas e digitar Ctrl+R que ele faz a execução, ou se você clicar Ctrl+R linha por linha, ele vai executando os comandos da mesma forma. Tá? O que a gente está fazendo aqui agora, para analisar o texto? Estamos colocando todo o texto de Machado de Assis dentro de uma variável chamada sdirt. Então, temos que selecionar ou executar linha a linha e rodar a variável. Perceba-se que o R começa com um cursor aqui maior que, aonde que todo esse texto aqui ele é colocado dentro de uma variável chamada sdirt. Para a gente visualizar o conteúdo da variável, é só pedir para mostrar a variável, simplesmente digitando o nome da variável. Então, ao executar, nós temos todo o texto aqui dentro de uma linha. Observe-se que essa quebra de linha aqui dentro do texto, o R transforma em um caractere chamado nova linha, que é /N. Então, toda a diferenciação do texto, todos os caracteres especiais que existem aqui, é convertido nesse formato. Estando com o texto já pronto, nós precisamos separar as palavras para a gente fazer a aplicação da lei de Zipf. Então, utilizamos uma função do pacote do string.r chamado strsplit, onde que a gente vai pegar o nosso texto, que está na variável sdirt, e vai separar ele pelo espaço, pela essa identificação entre um e outro. Executando essa função pelo Ctrl+R, o R já executou, porém não mostrou nenhum resultado. Por quê? Porque ele simplesmente executou a função. Se a gente quiser saber a resposta, a gente mostra a variável e manda executar. Então, foram identificadas todas essas palavras. Destacando de novo, pessoal, ressaltando que, como o R não interpreta as palavras, ele separou, ele juntou aqui, por exemplo, a palavra vagalume com 2 pontos, o will no Enter e o traço. Para ele, como não tem uma separação por espaço, é tudo a mesma palavra. Ok? Para a gente medir a frequência das palavras, a gente faz essa contagem, tem uma outra função chamada table. Então,
eu vou, dentro das palavras que estão identificadas no texto, eu vou executar a função table, e o resultado eu vou colocar numa outra variável chamada frac, de frequência. Executou a função, eu quero saber o conteúdo do frac, mando visualizar, ele vai me mostrar a contagem das palavras. Olha. Perceba que está por ordem alfabética. Nesse contexto, também podemos ordenar essa frequência por ordem decrescente de incidência. Então, incrementamos o parâmetro aqui, a função short, frequência de função decremental, ou seja, do maior para o menor. Executando e mostrando de novo a variável frac, agora obtemos o resultado pela incidência. Então, temos a palavra A, que apareceu 6 vezes, o mas 3 vezes, o eu 3. Ok? Destacamos também que, como o R ele trabalha pelo caractere, como já ressaltamos, na nossa contagem anterior, manual, a gente tem identificado o A 7 vezes, e aqui ele só identificou 6. Por que isso? Porque ele identificou mais aqui embaixo um A com acento, olha. Um A com acento agudo, que para o R é diferente do A. Ok, pessoal? Então, essa foi a primeiro script. Vocês têm outros scripts para rodar. Então, aguardo vocês lá no fórum. Qualquer dúvida, mandem lá no fórum. Até mais.